Bom dia, que a graça e a paz esteja com você nesse novo amanhecer. Responda com sinceridade. Você já se sentiu como se estivesse correndo em uma esteira, suando, se esforçando, dando o seu máximo, mas sem sair do lugar? Você acorda cedo, trabalha duro, tenta ser uma boa pessoa, paga suas contas em dia, mas ao final do dia, a sensação é de um vazio profundo, uma ansiedade que sussurra que algo está fundamentalmente errado. Você olha para os seus sonhos e eles parecem distantes, desfocados, como uma miragem no deserto do seu esforço diário. Você faz planos, traça estratégias, lê livros, assiste a palestras e ainda assim a prosperidade parece uma porta trancada. A paz parece uma melodia que você ouve ao longe, mas nunca consegue alcançar de verdade. Você clama aos céus, pede um sinal, uma mudança, uma virada de chave, mas o silêncio que responde é ensurdecedor. Se essa descrição de alguma forma toca na ferida da sua alma, eu peço que você me dê alguns minutos da sua atenção. Por quê? E se eu te dissesse que o problema não é a sua falta de esforço? E se o que está te travando não é a ausência de trabalho, mas a direção da sua confiança? Nós vivemos em um mundo que nos ensina, desde o berço, a confiar em nós mesmos. Confie na sua inteligência, no seu diploma, na sua rede de contatos, no dinheiro que você tem no banco, na sua própria força. Nós construímos muralhas de autossuficiência ao redor do nosso coração, acreditando que somos os mestres do nosso destino, os capitães da nossa alma. E essa é a maior e mais sutil armadilha que nos impede de viver o extraordinário. É como ter um carro de última geração, com o tanque cheio, mas insistir em empurrá-lo com as próprias mãos, ignorando a chave da ignição que está no seu bolso. Você se cansa, se frustra e não chega a lugar nenhum, enquanto o poder para te levar ao seu destino está ali, o tempo todo, disponível e esquecido. Hoje, nós não vamos falar sobre tentar mais forte. Nós vamos falar sobre confiar mais profundamente. Nós vamos falar sobre entregar a chave. A promessa que eu te faço é esta: se você ficar comigo até o final, você vai descobrir o princípio milenar, simples e poderoso, capaz de pegar o mapa da sua vida, com todas as suas rotas tortuosas e becos sem saída, e entregá-lo nas mãos do único que pode recalcular a rota em tempo real e te guiar por veredas de paz, prosperidade e propósito. Você vai entender por que todo o seu esforço parece em vão e como um simples ato de rendição pode destravar mais bênçãos do que uma vida inteira de luta. Fique aqui, porque hoje pode ser o dia em que você finalmente desce da esteira e começa a caminhar na direção certa. Essa sensação de esgotamento, de remar contra a maré, não é uma falha de caráter sua. É a condição humana quando tentamos navegar a complexidade da vida com um mapa limitado, o nosso próprio entendimento. A nossa mente, por mais brilhante que seja, só consegue enxergar até a próxima esquina. Nossas experiências, por mais vastas que sejam, são apenas um grão de areia na praia da eternidade. É por isso que o homem mais sábio que já existiu, Salomão, um rei que tinha riquezas, poder e conhecimento que superavam qualquer um de sua época, escreveu um manual de navegação para a alma humana. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, ele nos entrega a chave de ignição que mencionamos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vamos desmembrar essa instrução, porque ela é o antídoto para a nossa exaustão. Primeiro, confie no Senhor de todo o seu coração. A palavra-chave aqui é todo. Não é 50% no seu diploma e 50% em Deus. Não é 90% no seu planejamento financeiro e 10% em um pedido de ajuda divina. Todo significa uma transferência total de dependência. É como um paciente na mesa de cirurgia.
Ele não pode dizer ao cirurgião: doutor, pode operar o coração, mas deixe que eu mesmo aplico a anestesia. A confiança, para ser eficaz, precisa ser integral. É um salto no escuro, sabendo que os braços eternos estarão lá para te segurar. Em segundo lugar, e talvez a parte mais difícil para nós, seres modernos e orgulhosos, e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso não é um chamado à ignorância. Pelo contrário, é um chamado à humildade suprema. É reconhecer que o seu QI, seus diplomas, seus livros lidos, sua experiência de vida são ferramentas úteis, mas nunca devem ser a sua fundação. A sua fundação precisa ser algo infinitamente maior. Havia um homem de negócios, muito astuto e bem-sucedido. Ele construiu um império do zero, confiando em seu faro para investimentos. Certo dia, uma oportunidade que parecia irrecusável surgiu. Todos os números batiam, todos os especialistas concordavam e o seu próprio entendimento gritava: é agora, essa é a jogada que vai dobrar o seu patrimônio. Ele não hesitou. Colocou uma quantia vultosa de recursos, todo o seu foco e energia. Meses depois, uma reviravolta inesperada no mercado fez todo o investimento virar pó. Ele perdeu quase tudo. Em sua angústia, ele percebeu que em sua arrogância e autoconfiança, ele nem sequer parou por um minuto para perguntar a Deus se aquele era o caminho. Ele se apoiou 100% no seu próprio entendimento. A promessa final do versículo é a consequência direta dessa entrega. E ele endireitará as suas veredas. Pense nisso. Deus como seu GPS divino. Quando você está prestes a entrar em uma rua que levará a um acidente, ele te avisa. Quando você pega um atalho que parece bom, mas termina em um precipício, ele recalcula a sua rota. Endireitar as veredas não significa uma vida sem desafios, mas uma vida sem desvios fatais. Significa proteção, direção e uma paz que não faz sentido para o mundo, pois você sabe que não está mais sozinho no volante. A verdade é que essa entrega total soa bonita na teoria, mas na prática ela nos aterroriza. Por quê? Porque o nosso ego, essa voz insistente dentro de nós, odeia perder o controle. É a síndrome do sábio aos seus próprios olhos, que o mesmo livro de Provérbios nos alerta no versículo 7. Essa sabedoria própria é a fonte de toda a nossa ansiedade. Ela nos faz repassar conversas à noite, tentando consertar o que já foi dito. Ela nos faz carregar o peso do futuro, tentando prever e controlar cada variável. Ela nos faz olhar para as outras pessoas e pensar que sabemos o que é melhor para elas, gerando conflitos e frustrações em nossos relacionamentos. Ser sábio aos próprios olhos é a receita perfeita para uma vida de perturbação constante e escassez, porque você está operando com recursos limitados, os seus. É como tentar encher o oceano com um conta-gotas. É uma tarefa exaustiva e fadada ao fracasso. Agora, imagine o oposto. Imagine como seria, de fato, ter suas veredas endireitadas. Não é sobre se tornar passivo ou irresponsável. É sobre se tornar poderosamente guiado. A escalada emocional acontece quando percebemos o que estamos perdendo ao insistir em nosso próprio caminho. Estamos perdendo a paz que vem de saber que o Criador do universo está cuidando dos detalhes. Estamos perdendo a prosperidade que flui quando Deus abre portas que nenhuma força humana poderia sequer arranhar. Estamos perdendo a saúde física e emocional, porque o estresse de carregar o mundo nos ombros adoece o corpo e a alma, como diz o versículo 8. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. A luta constante contra a vida, tentando forçá-la a seguir o nosso roteiro, literalmente nos adoece. A rendição, por outro lado, cura. Havia uma mulher que lutava há anos com uma ansiedade paralisante e um sentimento de inutilidade. Ela se via como um erro, uma peça defeituosa no quebra-cabeça da vida.
Ela tentou de tudo que o seu entendimento podia conceber: terapia, meditação, afirmações positivas. Ajudava por um tempo, mas a escuridão sempre voltava. Um dia, exausta, ela simplesmente se ajoelhou no chão do seu quarto e disse: Deus, eu não sei mais como lutar. Eu não confio em mim mesma para me consertar. Eu entrego a Ti essa ansiedade, esse sentimento de não valer nada. Eu não sei o que fazer, então, por favor, me mostre o caminho. Ela não recebeu uma resposta audível, não houve um raio de luz. Mas, a partir daquele dia, algo mudou. Ela começou a perceber pequenas direções. Um livro que caiu em suas mãos. Uma conversa com um estranho que lhe deu uma nova perspectiva. Uma força que ela não sabia que tinha para dizer não a situações que a diminuíam. O caminho dela não se endireitou da noite para o dia, mas a cada passo de confiança, a vereda que antes era um labirinto de medo, começou a se tornar uma estrada de cura e propósito. A expectativa crescente não é sobre um milagre instantâneo, mas sobre a emocionante jornada de ver Deus, passo a passo, transformar o caos em ordem. Mas como fazer essa entrega de forma real, tangível, especialmente quando a dúvida e o medo gritam mais alto que a fé? É isso que faremos agora. Senhor Deus, Pai de toda a criação, fonte de toda a sabedoria e amor, nós nos aproximamos de Ti neste momento, não com base em nossos méritos, pois não os temos, mas com base na Tua infinita graça e misericórdia. Nós paramos agora, em meio à correria dos nossos dias, para reconhecer a verdade que nosso coração teima em ignorar. Nós não temos o controle. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por todas as vezes que nos apoiamos em nosso próprio entendimento, por todas as vezes que fomos sábios aos nossos próprios olhos. Perdoa a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa teimosia em seguir por caminhos que Tu já nos mostraste que levariam à dor. Perdoa-nos por carregar fardos que Tu nunca nos pediste para carregar. E agora, Pai, eu oro especificamente por cada pessoa que está assistindo e ouvindo esta mensagem. Eu oro por aquele coração que está pesado pela ansiedade, que não consegue dormir à noite pensando nas contas a pagar, no diagnóstico médico, no futuro dos filhos. Derrama a Tua paz que excede todo o entendimento sobre essa mente agora, Senhor. Acalma essa tempestade interior. Eu oro por aquele que se sente perdido em sua carreira, que trabalha sem propósito, sentindo que seus talentos estão sendo desperdiçados. Endireita a vereda profissional dele, abre a porta certa e fecha todas as que o desviam do Teu plano. Eu oro pela família que está em conflito, pelas palavras duras que foram ditas, pelas feridas que foram abertas. Que o Teu amor seja o bálsamo que cura e restaura esses laços. Eu oro por aquele que luta contra um vício, uma depressão, um sentimento de solidão profunda. Envolve-o com Teus braços de amor e mostra-lhe que ele nunca esteve sozinho. E, Senhor, estendemos esta oração àqueles que ainda não Te conhecem, àqueles para quem esta mensagem pode parecer estranha. Que de alguma forma o Teu Espírito os toque, que uma semente de paz e curiosidade seja plantada em seus corações. E em um ato coletivo de fé, nós Te entregamos as chaves, nós entregamos o volante da nossa vida, nós entregamos nossos planos, nossos sonhos, nossos medos, nós entregamos nossas finanças, nossa saúde, nossos relacionamentos, nós entregamos nosso passado, com suas dores e arrependimentos, e nosso futuro com suas incertezas e anseios. Nós nos despimos da capa da autossuficiência e nos vestimos com a armadura da confiança em Ti. A partir de hoje, declaramos que a nossa confiança não está mais na força do nosso braço, mas no poder do Teu nome. Endireita as nossas veredas, Senhor. Guia-nos, protege-nos, usa-nos para a Tua glória. Nós confiamos em Ti, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém e amém.
Respire fundo, sinta essa paz que começa a se assentar no seu espírito. A oração que acabamos de fazer não é uma fórmula mágica, um ponto final. Ela é um ponto de partida. Ela é a declaração de intenção mais importante que você pode fazer. Mas a verdadeira transformação acontece na prática diária deste princípio. Confiar em Deus e não se apoiar no próprio entendimento não é um sentimento, é uma decisão. É um músculo espiritual que precisa ser exercitado todos os dias. Haverá momentos, talvez ainda hoje, em que o seu velho hábito de querer controlar tudo vai gritar. A ansiedade vai bater à porta. O medo do desconhecido vai tentar te convencer a pegar o volante de volta. E é nesses momentos que você precisa, conscientemente, exercitar a sua confiança. A lição mais marcante que podemos tirar de tudo isso é que a vida abundante que Deus promete não é conquistada pela força, mas recebida pela fé. A sua parte não é lutar mais, mas render-se mais. A sua parte é acordar a cada manhã e fazer desta entrega a sua primeira ação. Antes de checar as notícias, antes de olhar o e-mail, antes mesmo de sair da cama, reserve 30 segundos. Apenas feche os olhos e diga: Senhor, hoje eu confio em Ti. Eu não me apoio no meu entendimento. Por favor, endireita os meus caminhos. Esta pequena disciplina diária tem o poder de revolucionar a sua existência. Ela realinha o seu coração, ajusta sua perspectiva e convida o poder sobrenatural de Deus para cada situação do seu dia. Lembre-se da pessoa que estava na esteira no início da nossa conversa, correndo sem sair do lugar. A rendição é o ato de descer dessa esteira de esforço humano e começar a caminhar, em paz, por uma estrada pavimentada pela graça divina. Você não está sozinho nesta jornada. Todos nós estamos aprendendo a confiar mais e a controlar menos. É a grande aventura da fé. E se esta mensagem ressoou em sua alma, se você sentiu um chamado para aprofundar essa caminhada de confiança e ver seus caminhos serem endireitados, eu te faço um convite. Continue conosco. Este canal é um espaço onde buscamos juntos essa direção, onde fortalecemos uns aos outros na prática desses princípios que transformam vidas. Considere se inscrever e ativar as notificações, não para aumentar um número, mas para fortalecer uma comunidade de pessoas que decidiram parar de empurrar o carro e, finalmente, usar a chave. Que o seu dia e a sua semana sejam marcados não pela ansiedade do controle, mas pela paz inabalável da confiança. Fique na paz.